Já imaginou faturar 2 milhões num único mês, sem precisar ter estoque e principalmente apenas trabalhando de casa no mercado digital? É isso aí, eu não vou te vender nada aqui. Eu apenas vou te passar a estratégia que eu fiz agora no mês de janeiro para faturar mais de 2 milhões de reais utilizando algo muito simples e muito estruturado. Essa estratégia é algo que a gente já faz aqui na empresa há praticamente mais de um ano, tá? A gente desenvolveu um método chamado EcomM7, que é para você ter um e-commerce que fatura múltiplos 7 dígitos todos os meses. Nesse método, o que eu vou passar aqui para vocês hoje, a estrutura dele ela é baseada em alguns pilares, como por exemplo, controle do tráfego, diversidade de tráfego, controle do que o lead vai comprar no segundo momento, produto, oferta e validação. Parece algo até meio complexo e muito confuso, mas eu vou mostrar depois na tela aqui para vocês como que isso funciona. A questão é, você vai aprender nesse vídeo a faturar mais de 2 milhões de reais a estratégia completa e eu vou provar para vocês como que isso funciona. Bora lá? Então olha só, pessoal, existe sim uma estratégia que os grandes e-commerces utilizam para conseguir ter um faturamento alto sem precisar jogar muito dinheiro fora, sem precisar ter um custo de aquisição alto, ou até mesmo aquelas loucuras que o pessoal faz de colocar muito dinheiro em tráfego e isso acabar às vezes levando um baita prejuízo, tá? Para que você consiga fazer esse faturamento, principalmente consistentemente, a primeira coisa que você tem que entender é, você precisa controlar o lead. O que isso significa na parte prática? Você não pode depender apenas do tráfego frio, você não pode depender da oferta direta. É muito comum a galera cria uma loja, cria um infoproduto, uma PLR, alguma coisa, e ela tenta vender todos os dias no público frio. Eu não estou dizendo que isso está errado, estou dizendo que cada dia mais as coisas vão ficar mais caras. A disputa do leilão, no caso, mais pessoas estão anunciando, mais gente está indo para o digital para vender esses produtos, vai tornar esse processo mais difícil, mais profissional e consequentemente mais caro. A gente tem que partir para algo onde a gente consiga trabalhar o nosso lead várias vezes ao ano, fazer ele comprar vários produtos diferentes dentro da nossa mesma loja, a partir do momento que a gente já adquiriu esse cara. E para a gente fazer isso, precisa alguns pontos muito importantes você entender. Primeiro deles chama-se persona. Toda vez que você escolhe um produto para vender e não ao contrário, e não para quem você quer vender e aí sim pensar no produto, você tá ferrando o negócio todo. Porque uma vez que, vamos lá, por exemplo, eu quero vender esse óculos aqui para vocês. Só que se eu pensar no produto para depois ter que pensar quem usaria esse óculos, não é muito mais difícil eu achar a pessoa ideal? Agora, se eu pensar, primeiro ponto, peraí, quem utiliza óculos? No caso, esse óculos específico ele é um óculos para proteção das telas de computador e celular. Por quê? Porque eu trabalho bastante com esse tipo de interação. Eu tô sempre na frente de algum tipo de tela. Se eu sei que, assim como eu, Maurício, tem várias pessoas no Brasil que também estão toda hora na frente de uma tela, eu sei exatamente o tipo de produto que eles precisam. Por exemplo, uma boa cadeira, um bom óculos, entendeu? Um suporte legal, às vezes pro teclado, pro mouse, para quê? Para que descanse um pouco os ombros, ou até mesmo um suporte de pé. Percebeu que, se eu tivesse pensado no produto, eu venderia apenas o óculos, mas eu já antecipei para vocês 4 a 5 produtos facilmente vendidos para pessoas iguais ao Maurício que passam muito tempo sentado na frente de um computador. E aí, esse é o nosso primeiro ponto, a gente entender para quem a gente quer vender. A partir do momento que a gente tem uma boa oferta, pensar em outros produtos que o Maurício também poderia comprar. Dessa forma, a gente começa a entender como que a gente consegue faturar múltiplos 7 dígitos todos os meses. E, obviamente, vai precisar de um bom orçamento, vai precisar de um investimento de tráfego alto, de uma diversidade de fonte de tráfego, tudo isso é necessário. Mais importante que tudo isso sem uma boa oferta, a gente não consegue fazer isso. Sem uma esteira, a gente não consegue fazer isso, ou até consegue com uma margem de lucro muito pequena e com um risco de negócio muito grande. E aí, realmente, esse modelo que a gente chama de EcomM7, que até foi colocado como nome da nossa mentoria, ela vem sendo adaptada há 4 anos, quando eu tava nesse mercado digital e eu literalmente vivia, eu tô rico, tô pobre. Uma hora faturava, uma hora não conseguia mais, porque eu tentava fazer venda direta a todo momento. Eu dependia às vezes só do Facebook, caía a conta, aquela pessoa que eu imaginava que compraria, simplesmente para de comprar, o meu produto não era tão bom, então não tinha recompra. Mano, isso era muito ruim, porque isso não gerava consistência. E a partir do momento que eu não tenho consistência no meu negócio, eu também não tenho uma segurança nele, correto? Vamos lá, pensa para uma empresa. No caso, quando eu comecei a estruturar esse processo, eu já tinha ali 4 a 5 funcionários. Todos os meses eu tinha que pagar eles. Eu já tinha alguns produtos que eu tava tentando ter um pequeno estoque para quê? Fazer material, mandar uma entrega mais rápida para uma troca, alguma coisa. Então eu também tinha um custo. Eu tinha internet, eu tinha imposto, eu tinha aluguel. Tudo isso custava. Se eu não tenho uma constância de resultado, a minha empresa nunca é saudável. E as empresas vão ter altos e baixos, mas a gente tem que tentar ser o mais constante possível e sempre numa linha de crescimento. Então foi aí que a gente começou a entender que era necessário vender várias vezes para o mesmo cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu ouvi um podcast que é a história da droga raia e eu gosto muito de contar ela para meus alunos porque não faz sentido você criar um negócio onde as pessoas comprem uma única vez de você. E a história da droga raia é muito legal porque para quem conhece a franquia de farmácia, você vai ver que a droga raia geralmente está situada em esquinas, as lojas são bem iluminadas, são
gôndolas muito visíveis, elas geralmente têm estacionamento e elas geralmente estão num bom local da cidade. Tudo isso não é feito por um acaso, tudo isso é feito baseado em cima de estudos e métricas. Mas por que eu tô falando isso? Porque o fato de ter estacionamento, o fato da farmácia ser uma farmácia bem iluminada, clara, chamar a atenção, o fato dos atendentes ter um padrão de comportamento e de atendimento, e o fato dela ter uma diversidade de produto, faz com que você não se importe tanto com o preço. Então, eu nem sei se a Droga Raia é mais cara ou mais barata que, por exemplo, a São João, que a SESI, eu não sei. Mas o fato é que eu só compro na Droga Raia. E tipo, por que eu faço isso? Porque tem todos esses fatores que eu falei agora. Só que, vamos lá, pra Droga Raia, isso é um baita custo. Eles fazem comercial, eles fazem propaganda, eles estão toda hora na mídia, é muito mais caro você ter um baita local no centro, você tem um estacionamento, você vai perder uma boa parte da farmácia pra fazer aquilo. Só que, assim como o Maurício, tem a Bruna, que é minha esposa, tem várias pessoas que estão a todo momento na farmácia. E vamos lá, quando você escuta a história da Droga Raia, você vai ver que a pessoa, ela vai pelo menos 2 vezes na semana na Droga Raia. Então, vamos supor que para ter a farmácia SESI lá do bairro tal, a pessoa tem um custo operacional total de 50 mil reais. Agora a Droga Raia custa 150. Já pensou se a Droga Raia tivesse que vender uma única vez pro cara? Ia ficar totalmente inviável. Só que como a pessoa volta várias vezes na semana, se a Droga Raia faz todo esse investimento que eu falei para vocês, para ter uma equipe maior, uma farmácia mais iluminada, mais cara, mais bonita, mais produtos, se torna mais caro. Sim, só que o Maurício volta várias vezes. Então isso que eu tô falando para vocês chama-se LTV. Eu preciso fazer o cliente voltar várias vezes.